Hoje a gente vai aprender a fazer essa técnica poderosa de Reiki, que é o caderno Reiki. Lembrando que o teu caderno é absolutamente teu, tá? Não se usa colocar alguma coisa que se busca para outra pessoa no nosso caderno. Essa outra pessoa pode entrar eventualmente numa descrição que você faz, né? Se ela já faz parte do teu cenário hoje em dia, aí sim, mas assim, você não vai buscar coisas para outras pessoas no seu caderno. O seu caderno é para você, ok? Então, o que que é esse caderno? Esse caderno, ele vem de estudos de neurolinguística que a gente agregou ao Reiki, né? Eu gosto muito desse autor do Anthony Robbins, do Desperta Gigante Interior. Ele divulgou muito essas técnicas, acho que desde os anos 80, e aí isso foi agregado ao sistema Reiki. Então a gente junta uma coisa bacana, outra mais bacana ainda para dar certo, né? Então o que, que você vai fazer? Você precisa de um caderno. Eu estou usando aqui como exemplo a minha agenda desse ano, que ela é em formato de caderno, né? E, bom, a capa, como vocês veem, já é bem sugestiva, né? Para atrair muito Londres para a vida. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: é interessante que seja um caderno assim espiralado, fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Mas se não for também, tudo tem um jeito. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente vai pegar esse caderno, vai usar essa parte aqui, né? Que seria a parte interna da capa. E essa partezinha aqui, que é a parte interna da contracapa, né? Em ambas, nós vamos fazer o seguinte: a lápis, nós vamos começar com o Chokurei, né? Vamos desenhar aqui, escrevendo embaixo, 3 vezes: Chokurei, Chokurei, Chokurei. Eu aconselho você a não usar exatamente o papel do caderno, mas a pegar um pedaço de sulfite que caiba direitinho aqui, porque vai que você faça um mestrado, né? E eu acredito que você vai fazer, e depois vem outros símbolos. Então aí, né? Aí você tem que tirar esse papel que você fez hoje, colocar um outro. Então coloquem assim de uma forma que, se você precisar substituir o papel, não seja tão difícil e não vá, né, marcar o seu caderno na forma original dele, tá? Mas então, repetindo, você vai trabalhar com lápis, lembrando que o lápis tem a energia do grafite, que é mineral e que por conta disso movimenta muito mais as energias, né? É, você vai então desenhar todos os símbolos que você conhece. Aqui você não vai precisar usar aquela hierarquia do reiki, sabe? Do mais poderoso. Não, você coloca inclusive na ordem que você foi aprendendo. Então coloca o do 1, os símbolos do 2, os símbolos do 3. Não precisa colocar na hierarquia lá do poder do símbolo, tá? E sim na ordem que você foi aprender. Chegou aqui no final, né? Provavelmente depois do Reiki 3, o seu último símbolo aqui vai ser o Lahananaya, um símbolo acessório que você aprende no Reiki 3. Maravilha! Aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Feito isso, você vai pegar uma outra parte de folha de papel, na mesma medida também. Vai colocar uns pinguinhos de cola, né? Ou passar uma colinha print bem suave, assim. E você vai cobrir os símbolos. Cobrir, porque eles vão agir independente disso, e é uma forma de você preservar os seus símbolos de uma forma mais secreta. E aí eu deixo a teu critério. Você pode fazer uma capa geral, né? Uma capa. Tá caindo coisa aqui. Uma capa bonita.
personalizar o seu caderno, pode ser uma capa de tecido, pode ser uma capa de papel, ou pode deixar do jeito que você quiser, tá certo? E aí nós vamos fazer o miolo do caderno. No miolo do caderno, você vai dividir o seu caderno em partes, como a gente... como a gente... A Erika veio aqui, me deu um recado, já me embananei toda aqui. Nós vamos dividir o caderno da mesma forma que a gente dividia caderno de matérias, né? Quando a gente estudava tal. Só que ao invés de serem matérias, serão setores da sua vida, tá? Então, nós vamos colocar, por exemplo, começar com saúde, depois nós vamos para trabalho, vamos para amor, todos os setores, conforme vocês têm aí na apostila, não sei, não estou me lembrando de todos, mas em geral é isso. O que é importante para a gente viver bem, né? O setor da saúde, o setor do amor, o setor do trabalho, o setor do lazer, do estudo, das finanças, né? Então, tudo isso vai formando um conjunto de coisas que são importantes. Então, você faz mais ou menos um cálculo. Esse caderno não precisa ser tão grande, você pode ter até um caderno de 50 folhas, né? Dar uma dividida e ver quais são os setores que você vai trabalhar. E aí, você define também se as suas metas serão para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu acho que a gente não deve fazer para mais do que 5 anos. E acho também que menos de 1 ano fica uma coisa não factível, né? Eu acho difícil muitas coisas acontecerem. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo só que a gente tem que ter pé no chão. Eu me lembro que quando eu fiz o meu caderno, eu estabeleci metas para 3 anos. E eu confesso a vocês, eu acho que até contei já isso em aula, que no começo eu tinha muita ansiedade, eu lia muito as coisas que eu tinha escrito, assim, até para falar, quando será que vai acontecer isso, né? Quando que isso realmente vai ser uma realidade? E aos poucos algumas coisas foram acontecendo, tal. Até que chegou um momento que eu mesma decidi colocar o meu caderno num lugar menos acessível. Nessa época eu já tinha feito o meu mestrado, então eu já tinha outras técnicas para mandar reiki para o meu caderno sem estar com ele fisicamente. Então eu resolvi que eu não ia querer ver muito o meu caderno. E sabe o que aconteceu? A minha vida foi assim, acontecendo tanta coisa que eu meio que desencanei do meu caderno. Até que um dia eu falei, nossa, eu nunca mais mexi no meu caderno e tal. E eu peguei o caderno. Fui lá, estava mexendo, na verdade, em outras coisas. Quando eu vi o caderno reiki, falei, eu vou olhar. Isso assim, não tem muito tempo. Eu acredito que isso faça mais ou menos uns 3 anos, por aí. Olha, gente, eu fiquei boba de ver que a minha vida hoje é exatamente aquilo que eu coloquei no meu caderno. Eu me lembro que já desde que eu fiz o meu primeiro curso de Reiki, eu observava o professor dando aula e eu falava assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Acho que é isso que eu quero fazer um dia na minha vida. Eu quero continuar sendo professora, mas eu quero dar aula de uma coisa gostosa, assim, para pessoas que estejam super envolvidas, né, buscando uma transformação. Eu lembro que eu pensava muito nessa palavra, transformação. Porque é o mais difícil de você conseguir hoje em dia numa escola, né, numa escola convencional, é resultado, é transformação. Então, isso me impressionava muito na época. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, e foi isso mesmo, né? Eu não só dou aula de reiki, como eu dou aula de outras coisas, e sempre nesse enfoque. Mas assim, você vai usar o verbo sempre no presente,
Dizem os iniciados na neurolinguística, né, que é muito forte, muito determinante você usar o verbo declarar. Então você coloca lá, você vai falar de saúde, declaro que sou uma pessoa que levanta bem todas as manhãs, que faz o seu exercício diário, né? Eu frequento uma boa academia, eu vou. Quanto mais específico você for, mais veracidade você está dando para a coisa. Então você vai dizer assim: eu vou 3 vezes por semana, faço meus treinos de musculação, mas todos os dias eu caminho. Então você começa a ver o cenário e você vai, como se você estivesse escrevendo um livro, e você está escrevendo um livro da sua vida, da vida que você vai estar vivendo daqui a um tempo. A mesma coisa no trabalho, vamos supor assim. Eu odeio o trabalho que eu faço hoje, ele não me satisfaz mais, ele não me traz mais alegria. Eu estou dizendo assim, várias coisas que eu escuto, tá? Desde extremo, detesto, odeio, até, não, até gosto, mas não me satisfaz mais, não faz o meu coração palpitar, meus olhos brilharem. Então aí você vai imaginar assim, qual é a situação que faria hoje os teus olhos brilharem? Que tipo de trabalho? Então lá você já está fazendo esse trabalho. Então, declaro que dou aula de reiki, de fitoenergética, trabalho, tenho meus pacientes. Então você vai colocar, sabe, assim, atendo 5 pessoas por dia, sou muito bem remunerado. Então, Deus, a sua cor local, né? E como é que você vai fazer depois? Uma vez completado esse caderno, você vai aplicar reiki nele. Então, a gente vai sempre usar a ideia do sanduíche, né? Então, é o mesmo processo. Você pode tanto fazer o reiki, o chokurei na sua mão, como você pode até já desenhar um chokureizinho aqui, ativar 3 vezes, né? Coloca as mãos, né? Normalmente as pessoas já fazem na mão mesmo, já pega o caderno. Agora, você quer colocar todos os símbolos que você sabe? Então, você fez a sua conexão com o chokurei, você mentalizou a energia reiki, você começa com a sua mão dominante, você vai colocando todos os símbolos que você quer ativar aqui dentro. Eu te aconselho a ativar todos o que você desenhou, menos o Haku. Você desenha o Haku aqui porque ele é um símbolo que você tem com você, né? E ele vai agir, pode ter certeza. São coisas que são afastadas da sua vida porque te impedem de chegar onde você está pretendendo aqui. Agora, na hora de mantrar, você não precisa chamar o Haku, tá? Ele já está funcionando aqui. Agora, os outros símbolos, você chama todos o que você quer usar aqui, tá bom? E é isso. A partir do Reiki 3, 1 minutinho só basta, tá bom? Então, essa é a técnica do caderno e no próximo vídeo a gente vai falar da técnica da caixa.